Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas que têm diabetes e eu te ajudo a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e ter hemoglobina glicada menor do que 7%. Ou seja, eu te ajudo a viver melhor com diabetes. E eu sei bem o que você sente, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Na live de hoje, a gente vai conversar sobre hemoglobina glicada. Então vamos lá, o que é hemoglobina glicada? O que é hemoglobina, primeiro, né? Hemoglobina é uma hemácia que a gente tem no nosso corpo. E o que é hemácia? São glóbulos que a gente tem, a hemoglobina ela faz parte das hemácias dos glóbulos vermelhos, então é um glóbulo vermelho que fica lá circulando no nosso sangue. A hemoglobina ela circula junto com outras estruturas. E qual a função dela? Principalmente levar oxigênio para os nossos tecidos e remover CO2. A hemoglobina também é responsável por transportar um mineral, que é o mineral ferro. Por isso que o nosso sangue é bastante vermelho, por conta dessa concentração de ferro que a gente tem no sangue. Então, hemoglobina é isso. Agora, o que é hemoglobina glicada? A hemoglobina, ela circula lá no sangue com outras estruturas, e uma dessas estruturas é a glicose, é o açúcar que está circulando no nosso sangue. E a hemoglobina ela tem uma facilidade muito grande em se ligar ao açúcar. Então, quando a hemoglobina se liga ao açúcar, ela passa a ser chamada glicohemoglobina. Glico de glicose e hemoglobina, que é a hemácia. Então, hemoglobina glicada nada mais é do que esse percentual de hemoglobina, do total que a gente tem. Uma parte das hemoglobinas vão se ligar à glicose e é feito um exame que é chamado de hemoglobina glicada. Então, na primeira camada da hemoglobina, vai ser feito um teste para ver o quanto de açúcar tem ali ligado na hemoglobina. E essa relação de quantidade de açúcar que vai ter ligado, ela vai estar exatamente relacionada à quantidade de açúcar que tem no sangue. Então a gente sabe muito bem que quem tem diabetes tem um problema relacionado ao quê? Ao excesso de açúcar no sangue. Então se tem bastante açúcar circulando no sangue, a hemoglobina ela tende a se ligar a uma quantidade maior de açúcar. Agora, qual é a referência que a gente tem aí da hemoglobina glicada? Exatamente a questão relacionada ao percentual. Ele é dado, esse é um exame que ele é dado em pontos percentuais. Então, existem as referências de percentual. O que é normal? Para a pessoa saber assim, eu tenho alteração no metabolismo da glicose? Ou está dentro do normal? O normal o que é? Qualquer valor menor do que 5,7%. Então, toda vez que você for ao médico, o médico pediu um exame que chama hemoglobina glicada e o valor da hemoglobina glicada vier com um valor menor do que 5,7%, é sinal que você está com um bom controle com relação aí a riscos de ter diabetes. Ele está dentro do que é considerado normal. Agora, se estiver acima de 5,7%, existe aí uma outra classificação. Então, acima de 5,7% e abaixo de 6,5%, ou seja, 6,4%, de 5,7 até 6,4 é chamado de pré-diabetes. E por que é chamado de pré-diabetes? Porque já tem uma quantidade maior no sangue de glicose do que deveria ter, mas ainda não numa quantidade suficiente para essa pessoa ser classificada como tendo diabetes. Então, nessa situação, é chamado aí de pré-diabetes. E se for medir aí a hemoglobina glicada e no resultado aparecer lá um valor maior do que 6,5% ou a partir de 6,5%. Isso indica que a quantidade de açúcar que você tem no sangue já está em excesso e automaticamente você já tem aí diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, se isso for medido a qualquer momento aí do dia, estava super bem e de repente ficou lá hiperglicêmico. Mas se a pessoa hoje mede, está normal, daqui a algum período mede, está pré-diabético, se não tratar nesse momento, certamente vai evoluir para o diabetes. Então, a relação que a gente tem, então, a hemoglobina glicada é uma parte da hemoglobina que liga lá com a glicose, existe um exame que vai te dar referência relacionado a como é que está o seu controle da glicose. E qual que é a relação que a gente tem? Isso aí foi uma outra pergunta que foi feita, que qual era a relação da hemoglobina glicada com a saúde.
Então como é que a gente sabe qual que é a relação que existe? A gente sabe que quem tem um diabetes não bem controlado tem maior chances de ter problemas com a visão, né, que são a retinopatia diabética, problema com os rins, né, a neuropatia diabética, problemas com a parte relacionada a perder a sensibilidade dos pés, muitas vezes, né, que é nas extremidades, que é a neuropatia periférica, ou muitas vezes ainda ter um agravo maior que envolve o sistema nervoso central, que é chamado, né, o sistema nervoso autônomo, que é chamado aí de neuropatia autonômica. Então, essas complicações do diabetes, elas acabam muitas vezes aparecendo por um longo período sem controlar o diabetes. E como é que a gente sabe se o tratamento que a gente está fazendo para o diabetes, ele está dentro de um padrão adequado ou não de acordo com a hemoglobina? Exatamente pelo exame de hemoglobina glicada, a quantidade, ou a percentual que existe de ligação dessa hemoglobina com o açúcar que tem no sangue. E qual é a referência? Quer dizer, qual é a relação desse açúcar com a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, que a gente mede, por exemplo, com o aparelho lá de furar a ponta do dedo, o glicosímetro. Existe um padrão da quantidade que a hemoglobina se ligou lá com a glicose, por exemplo, com 7% de glicosilação, a gente sabe que a média, o valor médio de glicose no sangue estava lá em 154 miligramas por decilitro. Isso é recomendado como referência, é um ponto de limite do tratamento de quem tem diabetes. Então, se você tem diabetes e fez o exame de hemoglobina glicada, esse percentual da hemoglobina, ele deu lá que está 8,5%, 9%. Então, a gente sabe que a referência de 7%, ela está acima. Se ela está acima, de primeiro momento, não está tendo um bom controle do diabetes. E o risco de ter todas essas complicações, inclusive agravamento por alguma ferida, né? Algum acidente que você tem aí, e muitas vezes inflamar, e não desinflama mais, e não consegue controlar, muitas vezes leva a um processo de amputação. Isso está relacionado ao tipo de controle que tem do diabetes. E esse controle é dado pela hemoglobina glicada. Só que existe uma outra situação. A hemoglobina glicada de 7%, ela indica o quê? Valor médio de glicemia de 154. Então, a gente sabendo disso, qual a relação que a gente tem? Se quanto mais vezes durante o dia, quando eu for medir lá a minha ponta de dedo, o valor estiver em 154 ou abaixo de 154, isso indica que na hora que eu fizer o exame de hemoglobina glicada, o valor médio da glicemia, ele certamente não vai estar muito distante desse valor. E, consequentemente, você tem aí um bom controle do diabetes. Por que bom controle? Porque há anos atrás foi feito um estudo onde acompanhou um grupo de pessoas lá com diabetes tipo 1, e durante esse período de estudo, eles analisaram o quê? A relação que existia da hemoglobina glicada, quer dizer, o quanto de açúcar tinha lá no sangue da pessoa, e a relação que existia disso com as complicações crônicas do diabetes, então a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia. E, consequentemente, o que eles viram? Que as pessoas que conseguiam ter um tratamento onde a hemoglobina glicada ficava abaixo de 7%, esses tiveram muito menos problemas de saúde relacionados às complicações crônicas do diabetes do que aqueles que tinham hemoglobina glicada com 8, 9, 10% de glicosilação. E como é que funciona esse exame? Porque muitas vezes a gente tem diabetes, às vezes acredita assim, amanhã, hoje é domingão, né? Segunda eu vou no médico. Então o que eu vou fazer? Como amanhã eu vou tirar sangue e eu vou ver lá o quanto está de açúcar no meu sangue, o que a gente faz? Eu não vou comer nada de doce hoje, não vou comer nada de massa, vou ficar um período até sem comer, que é para amanhã, quando eu for medir a minha glicemia, dar um valor baixinho. Isso certamente vai acontecer. Mas a hemoglobina glicada, como ele mede a hemácia, o glóbulo vermelho lá, ele tem um tempo de vida, ele dura em torno de 90 dias no nosso corpo. Então, toda vez que medir a hemoglobina glicada, independente de você ter ficado sem comer, foi lá, mediu, estava a menos de 100 miligramas por decilitro, historicamente, quer dizer, durante 3 meses, vai se ter o registro médio da sua glicemia. Então, não adianta nada isso de querer enganar aí o exame.
O exame pontual, que é aquele que vai tirar a amostra de sangue, mediu, estava lá 88, tá ótimo. Naquele momento estava 88, mas e nos últimos 3 meses, como estava? Não, aí deu lá uma hemoglobina glicada, sei lá, de 9%. Então estava lá com uma média de glicemia muito acima de 200 miligramas por decilitro. Isso aí é valor médio, então ele é estimado. Então é essa relação que existe da hemoglobina com a saúde da pessoa. Agora, nós temos um outro detalhe em relação à hemoglobina. Hoje, a hemoglobina glicada ele é um teste ainda padrão ouro, porque ele mostra quanto a sua glicemia teve nos últimos 3 meses. Mas tem pessoas que falam assim, mas a hemoglobina glicada ela não é muito boa, porque eu posso estar fazendo hipoglicemia e hiperglicemia e ao mesmo tempo eu tenho lá 7% de glicosilação. Sem dúvida alguma isso acontece. Esse é vamos dizer que é um ponto fraco do teste de hemoglobina glicada. Então não quer dizer que o indivíduo com diabetes tendo hemoglobina glicada menor do que 7%, ele está tendo uma boa qualidade de vida. E como é que a gente sabe disso? Normalmente hoje, com os recursos que a gente tem, através dos sensores que medem a glicemia no interstício. Então, o Libre, ou mesmo para quem usa aí bomba de infusão, tem lá os sistemas que mostram como está a glicemia. Por ali a gente sabe qual o maior tempo que o indivíduo teve dentro do que é chamado de glicemia no alvo. O que é a glicemia no alvo? É o que fisiologicamente o nosso corpo não entende como sendo hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, glicemias abaixo de 180, o corpo não entende como sendo hiperglicemia. Nosso sistema não entende, para ele é normal. E glicemias acima de 70 também. Então, se o indivíduo, nesse período de tempo que está sendo analisado, ele tem lá hemoglobina menor do que 7%. Ele tem um bom controle. Agora, quanto tempo ele teve na faixa alvo? Isso a gente consegue, é uma coisa mais tecnológica, mas que consegue tirar essa situação da pessoa, de repente, ter 7% de glicosilação e achar que está com super bom tratamento, né, por conta da hemoglobina, mas ela sozinha ela não é sensível o suficiente para medir a variabilidade da glicemia. E isso é algo extremamente importante, porque a gente já tem aí trabalhos que mostram, por exemplo, a gente fala do controle, então eu não controlo bem o diabetes, tem risco de ter retinopatia diabética. Ao mesmo tempo que se você ficar mudando a sua glicemia muito rapidamente, também pode levar ao aparecimento de retinopatia diabética. Então é algo que ao longo do tempo sempre vem estudando, a ciência está aí para isso, para ajudar a gente a cada vez compreender mais, né, essas nuances do diabetes. Então, ter hemoglobina glicada menor do que 7% é um sinal de bom controle do diabetes? De primeiro momento, sim, porque diminui os riscos do aparecimento de complicações. Mas, se você está com 7% de hemoglobina glicada, mas você faz 2, 3 hipoglicemias por dia, e o resto do tempo você está hiperglicêmico, quer dizer que a sua qualidade de vida está péssima. E isso certamente, esse sobe e desce na glicemia, ele acaba muitas vezes aí te levando a ter complicações crônicas, e é o que muitas vezes acontece, fala, poxa, mas como é que eu estou com complicação crônica se o meu controle está bom? Porque pela hemoglobina glicada está menor do que 7%, mas o seu controle não está bom. Porque o controle bom é, minha hemoglobina glicada está menor do que 7%, e ao longo do tempo, todas as vezes que eu meço a minha glicemia, ela sempre está ali acima de 70 e abaixo de 180. Então é essa relação que existe da hemoglobina glicada com relação à nossa saúde. De primeiro momento, o que é importante, né, para você que tem diabetes e está aí me assistindo? Qualquer momento que você for medir sua glicemia, valores menores do que 180. Isso é a primeira situação. E a gente tem que entender que se de manhã você está acordando e está medindo sua glicemia com 176, isso já quer dizer que seu controle de diabetes não está bom. Sabe por quê? Porque você vai acordar e depois você vai fazer o desjejum, você vai tomar lá o café da manhã. E quando a gente toma café da manhã, a gente come alguma coisa, o que vai acontecer? A glicemia ela vai tender a aumentar. Então você mediu lá na ponta de dedo, deu 176, depois você comer vai chegar a quanto? 250? 280? E quanto tempo vai demorar para sair desse 280 e voltar de novo para um valor menor do que 180? Então, de primeiro momento, às vezes a gente fica preocupado com esse negócio de a hemoglobina glicada tem que estar controlada. Entenda o seguinte, hemoglobina glicada 7% é a referência de valor é 154.
Então qual é o primeiro objetivo? A maior parte do tempo, manter a glicemia menor do que 180. Muitas vezes você vai ficar um tempo sem se alimentar, que você vai comer, tá lá 90 antes de comer. Então, tirando a média da glicemia, quer dizer, somando todos esses valores, valor médio em torno de 154, a sua chance aumenta bastante. Então essa é a referência. Se eu conseguir, quanto mais vezes eu medir durante o dia, seja antes da refeição, 2 horas depois da refeição, e estiver abaixo de 154, certamente você vai estar com um ótimo controle do diabetes. Então, quando for fazer o exame aí de hemoglobina glicada, vai ter uma hemoglobina glicada menor do que 7% de glicosilação. Só que isso, para gente que tem diabetes, realmente é um desafio muito grande. Então, a gente começa por onde? De primeiro momento, pega o limite superior. Superior não é 180? Então eu vou trabalhar sempre com valores menores do que 180 mg por decilitro. Então, o primeiro objetivo, acordei de manhã, meço a glicemia, tem que estar menor do que 180. 2 horas depois do café da manhã, menor que 180. Antes do almoço, menor que 180. 2 horas depois do almoço, menor que 180 e assim por diante. Conseguiu esse primeiro momento manter abaixo de 180, aí a gente vai passar para um segundo momento. Vamos subir mais um degrau, vamos ajustar melhor ainda o controle do nosso diabetes. Antes das refeições, o mais próximo possível de 100 mg por decilitro e 2 horas após as refeições, um valor máximo de 160 mg por decilitro. Dessa maneira, você vai conseguir sim, mesmo através da hemoglobina glicada, tendo aí momentos de não fazendo hiperglicemia e nem hipoglicemia, ter um ótimo controle do diabetes. Isso vai te trazer uma qualidade de vida sem igual e muito parecida com as demais pessoas que não têm diabetes. E uma coisa que precisa entrar na cabeça de vocês é o seguinte: não existe milagre no tratamento de diabetes. O que manda é o conhecimento que a gente tem, é conhecer o nosso corpo, é conhecer o medicamento que a gente usa para tratar o nosso diabetes, é conhecer o alimento que você vai comer e o quanto esse alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Então, eu vou comer agora. Quanto está a minha glicemia? Está 160? Não come nada com carboidrato. Espera um pouco para a hora que sua glicemia estiver abaixo de 100. Aí você vai lá e come alguma coisa com carboidrato. Dessa maneira, você consegue fazer um controle da sua glicemia, sem deixar de comer nenhum alimento. É só questão de postergar. Não vou comer agora, mas daqui a pouco eu como. E dessa maneira você vai tendendo a ter cada vez mais um controle melhor do diabetes. E entenda que esse excesso de açúcar que a gente tem no sangue, ele não, de primeiro momento, ele atrapalha no controle do diabetes. E o controle do diabetes ele vai atrapalhar como a nossa vida? Ele vai aumentar o nosso risco cardiovascular. Risco cardiovascular está relacionado. Nosso corpo tem um monte de artéria e veia. Agora imagina esse monte de artéria e veia cheio de açúcar. As veias que são maiores, ou os vasos maiores, as artérias maiores, elas vão ter lá bastante açúcar, mas elas ainda continuam tendo um diâmetro suficiente para passar oxigênio, para passar nutrientes ali, proteínas, todos o que a gente precisa aí para o nosso organismo continuar funcionando. Agora imagina a quantidade, o tamanho daquele vaso sanguíneo, que é chamado de capilar. Então por que ele tem esse nome? Que ele parece com um fio de cabelo e que passa sangue dentro. E os nossos olhos são irrigados por capilares. Os nossos rins são irrigados por capilares. Os nossos dedos, as nossas extremidades, têm um monte de capilares. Agora imagine esses capilares, esses vasos sanguíneos que parecem aí um fio de cabelo cheio de açúcar dentro. O que vai acontecer? Vai entupir o vaso. E aí o corpo tenta fazer o quê? Criar novos vasos. Porque precisa chegar oxigênio, precisa chegar nutrientes nos tecidos do nosso corpo. E no momento que ele tenta criar novos vasos, ele está criando esses vasos numa situação que o nosso metabolismo está totalmente desequilibrado e são vasos muito frágeis e que começam a se romper. Então essas microhemorragias vão diminuindo a irrigação de sangue nos órgãos, por isso que acaba aparecendo aí a retinopatia, a nefropatia e assim por diante. Além disso, esse monte de açúcar no nosso sangue, circulando no sangue, também fica grudado em tudo quanto é nervo. Por isso que começa a perder a sensibilidade lá nos pés. E aí leva ao que é chamado aí de pé diabético. Né? Perde a sensibilidade, muitas vezes lá começa a ter o ferimento, não percebe que machucou, inflama, cria lá um monte de micro-organismos e fungos, bactérias,
um processo inflamatório tremendo que muitas vezes acaba levando aí à amputação. Então, o controle do diabetes, a hemoglobina glicada é um exame que muitas vezes ele é feito às vezes a cada 3, 4 meses, quando a gente vai ao médico, ou muitas vezes pelo menos é recomendado 2 vezes ao ano fazer esse exame, mas medir a glicemia é algo que a gente faz toda hora. Então você mesmo pode ir prevendo o quanto vai ficar a sua hemoglobina glicada, através das medidas de ponta de dedo. Então sempre a referência é menor do que 154 mg por decilitro. É fácil? De maneira nenhuma. Você pode medir agora, tá 120, aí você comeu alguma coisa, tá 200 e não sei quanto. Mas você tem que ir dosando isso. Dessa maneira, junto com o medicamento, o controle da sua alimentação e o exercício físico, você consegue ter aí um bom controle do diabetes. E com isso, diminui esse monte de vaso sanguíneo entupindo aí com um monte de sangue e, consequentemente, aí também sobrecarregando menos aí a nossa função aí do coração, que é a bomba lá que não para o tempo inteiro, e se ela parar a gente já sabe muito bem aí qual é o desfecho dessa história. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Então, a ideia é a gente conviver bem com o diabetes, controlando bem a nossa glicemia, entendendo as respostas que o nosso corpo tem, tanto relacionado ao exercício, ao tipo de alimento que a gente vai comer, com qual quantidade a gente vai comer, para evitar ficar hiperglicêmico. E outra coisa extremamente importante que eu acho que falta muito para quem tem diabetes, entender o medicamento que você toma. Como é que ele age no seu corpo? Você sabe? Se você não sabe, manda para mim que eu te ajudo. Manda aí qual é o medicamento que você usa. Se você não sabe como ele age no seu corpo, pode colocar aí no direct que depois eu vou gravando lives especificamente para falar dos medicamentos e como eles vão agindo aí no nosso corpo, tá bom? Senão eu vou fazendo postagens aí durante a semana para ajudar vocês, tá bom? Então, lembre-se que o conhecimento salva, a hemoglobina é um exame que a gente faz para saber como está o controle do diabetes. Nem sempre quem tem hemoglobina glicada menor do que 7% está tendo uma boa qualidade de vida, que pode ter uma média de glicemia lá de 154 ou abaixo de 154, mas às custas de muita hiperglicemia e um monte de hipoglicemia, que a gente sabe o quão mal a gente se sente quando faz hipoglicemia durante o dia. Então, fique atento. O objetivo é ter hemoglobina glicada menor do que 7? Sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo a gente conseguir manter a nossa glicemia no alvo na maior parte do tempo. Toda vez que você for medir, tem que estar acima de 70 e abaixo de 180. Dessa maneira, certamente você consegue sim ter um bom controle de diabetes e uma qualidade de vida muito parecida às demais pessoas aí que não têm diabetes, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Lembre-se que o conhecimento é algo que salva, não é? E que não existe milagre no tratamento de diabetes, e sim conhecer aí o medicamento que você usa, a associação desse medicamento com a alimentação que você faz e com o exercício físico que você faz, tá bom? E lembre-se, né? Eu sou profissional de educação física, então exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Não esqueçam nunca disso. Não só para quem tem diabetes, mas para todo mundo aí, para ter uma qualidade de vida muito melhor. Então é isso aí, pessoal. Uma ótima semana aí para vocês e a gente se encontra então na próxima Live D20. Um abraço, até mais!